Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui pra vocês e nós temos aí o primeiro benefício claro do Brexit, mas eu preciso que você preste muita atenção nesse vídeo para não falar que eu tô falando coisa errada, para não tirar a palavra da minha boca e não sair achando que eu falei uma coisa, sendo que eu estou te passando outra informação. Então, presta atenção nesse vídeo que você vai entender aí um dos primeiros, né, se não for o primeiro, benefício claro do Brexit que a gente conseguiu ver devido às tarifas que o Donald Trump implementou em diversos países. Para você que não sabe o que eu tô falando, para você que tá totalmente desligado, não tá ligado aí nesse mundo, o Trump, presidente dos Estados Unidos, implementou aí uma tarifa em cada país individual, baseado um pouquinho no que esse país cobrava os Estados Unidos em relação de importação e exportação. Ou seja, ele olhou quanto cada país estava ali cobrando, taxando os itens dos Estados Unidos e resolveu cobrar uma tarifa parecida. De resumo, é isso que aconteceu. Você não precisa se aprofundar muito nisso, a não ser que você trabalhe na área, invista em ações e realmente precise disso para viver. Deixa rolar, porque você não vai conseguir influenciar muito no resultado disso e tem que esperar para ver o que vai realmente acontecer. Mas o fato é que o Trump fez isso e ele implementou uma taxa em vários países, cada um deles uma porcentagem a mais de imposto que terá que ser pago caso eles queiram vender produtos nos Estados Unidos. Só que, o que aconteceu? O Reino Unido recebeu uma taxa de 10%. 10% que devem ser pagos, que é a menor de todas, assim como o Brasil também recebeu 10%. Já a União Europeia teve uma taxa de 20%. Ou seja, coisas que vão da União Europeia para os Estados Unidos vão ser taxados aí em 20%. E esse é um dos primeiros pontos positivos e claros do Brexit. Agora vamos lá, vou abrir um parênteses grande aqui para você não falar que eu tô falando algo que não é. Eu não tô falando que o Brexit foi bom, tá? Muito menos tô falando que ele foi ruim. Eu tô te passando a informação, certo? Eu tô te falando um benefício do que aconteceu. Não tô falando que o Brexit foi bom ou foi ruim, mas isso é um benefício. E qual é esse benefício? O benefício é então que o Reino Unido vai ter menos tarifa? Nesse caso, sim. Mas é um benefício que o Reino Unido agora ele consegue negociar individualmente com os outros países, que foi uma das coisas que sempre foi falada em defesa do Brexit. Obviamente utilizaram muito a imigração para conseguir votos e passar ali o Brexit, mas quem estudava e via os argumentos mais fundamentais do Brexit, das pessoas que eram a favor, era sobre essa liberdade de poder governar o país de uma forma mais independente. E é justamente isso que já vem acontecendo, né? O Reino Unido ele vem fechando acordos com alguns outros países individualmente, muito menos do que foi prometido e do que a gente gostaria, porém, ele não precisa mais depender da União Europeia para negociar. Por quê? A União Europeia, mais uma vez, é como se fosse o Brasil, tá? Cada país é como se fosse um estado e se alguém vai negociar, não consegue negociar só com São Paulo ou só com o Rio Grande do Sul. Não, tem que negociar como o país como um todo. Então, a União Europeia, que é como se fosse ali um país, tem que ser negociada como um bloco inteiro. Então, o Reino Unido saindo desse bloco, ele consegue negociar individualmente. E nesse momento, exatamente o que o Trump fez, a tarifa foi totalmente diferente para o Reino Unido e para a União Europeia. Tiveram países aí com mais de, sei lá, 100% de taxação, mas se você for ver 10% do Reino Unido com 20% da União Europeia, é um aumento significativo. É o dobro. São 10% a mais. Isso significa que vai ficar assim? Não. Mas é uma coisa que a gente consegue ver claramente que, graças ao Brexit, a gente pode negociar de uma maneira individual. A gente, eu digo, o Reino Unido. E o que isso também torna algo positivo? Lembrando, não necessariamente por o fato ser positivo, os resultados serão positivos. Tudo vai depender do que o governo decidir, né? Então, o Reino Unido pode negociar individualmente. Por exemplo, a União Europeia fala que quer negociar com os Estados Unidos para baixar as tarifas, né? Mas provavelmente vai também aumentar o imposto que ela cobra para dar um match nos Estados Unidos. O Reino Unido já está igual ali 10 e 10, porém o próprio Trump já falou que quer conversar para diminuir essas tarifas aí até 0%. Então, é algo que vai ser conversado, mas são duas negociações completamente diferentes. E o Reino Unido agora ele tem autonomia para decidir, não, vamos taxar o Trump, ou então não, vamos lá e vamos conversar para baixar isso de uma maneira que seja bom para os dois lados. Então,
essa liberdade econômica de poder decidir e negociar individualmente é um ponto positivo que foi falado desde o começo e principalmente agora com essa taxação do Trump, a gente conseguiu ver claramente a diferença que tem de estar fazendo parte do bloco ou não. Poxa, Felipe, mas você tá falando então que isso é muito bom, muito ruim. Pô, nesse exato momento foi bom, né? Não tem quem argumente que foi ruim. Por quê? Porque o Reino Unido está sendo taxado 10% e a União Europeia está sendo taxada 20%. Então, nesse exato momento, foi interessante e foi graças ao Brexit, senão o Reino Unido estaria dentro da União Europeia pagando também os 20%. Se vai continuar assim, eu não sei. Só que o Reino Unido tem a liberdade para negociar, a liberdade que vai ser decidida pelo governo, que foi eleito pela população. Então, é para estar tudo funcionando de uma certa maneira. E o Reino Unido e os Estados Unidos são grandes parceiros econômicos e existem aí até especulações sobre parcerias ainda maiores. Eu vou fazer um vídeo depois desse, né, sobre algumas coisas interessantes que eu achei e que pode estar fortalecendo a troca de informações e experiências, digamos assim, entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Bom, tá aí. Esse foi um ponto positivo do Brexit. Agora você coloca na balança 10% e 20% da taxa, essa grande diferença, contra as coisas que você acha negativo. Lembrando que é tudo uma questão de opinião, por enquanto, ainda é muito cedo, por mais que tenha passado muito tempo, é muito cedo para dizer se foi positivo ou negativo. Você põe na balança e julga. Você fala, pô, Felipe, mas os europeus não podem vir mais para cá, eu perdi minha vontade, 10% que não vai mudar nada na minha vida, eu ainda continuo achando o Brexit ruim. Ou então você fala, cara, eu já achei que tinha que fechar a fronteira mesmo, e aí vem essa da tarifa, pô, gostei, realmente o Brexit foi bom. Você vai tomar a sua decisão. Então toma cuidado, que o que eu estou passando para você aqui é o fato e você decide o que você acha melhor e forma a sua própria opinião. Não estou falando que o Brexit é bom, não estou falando que o Brexit é ruim, estou só falando que foi graças a ele que o Reino Unido foi taxado a metade da União Europeia, nesse tarifaço que o Trump lançou nesses dias, que está mudando como as coisas acontecem aí, mercado de ações e tudo mais. Se você está por dentro, você sabe da importância do que aconteceu lá nos Estados Unidos e como isso está refletindo aqui no Reino Unido também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, você que está a fim de se tornar um palestrante, subir em mais palcos, aprender a desenvolver a sua comunicação, oratória, criar aí palestras que engajam, aprender o passo a passo para ser convidado para estar em mais evento, para você aumentar sua autoridade, espalhar sua mensagem, transformar mais pessoas, melhorar o seu posicionamento, você precisa participar da formação de palestrantes, que vai acontecer nos dias 3 e 4 de maio, 2 dias de um treinamento exclusivo e intensivo presencial aqui em Londres. Só tem mais 4 vagas. Se você quiser, garante a sua vaga. Tá aqui embaixo na descrição. Beleza? E aí, o que você achou dessa notícia?